Amém? Todo mundo encontrou aí Neemias capítulo 8? Eu vou ler aqui, você vai acompanhando comigo, amém? Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler alguns versos. Então, Neemias 8, essa é a palavra de Deus, ela diz assim: Em chegando o 7º dia, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Repete comigo assim: um só homem. Na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Repete assim comigo: ouvidos atentos à palavra de Deus. O verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele e à sua direita Matitias, Sema, Anaias, Urias e Ilquias, e à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacari e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava em cima dele. Abrindo ele o livro, o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O versículo 7, a parte B. Ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras o sacerdote e escriba. Verso 10, parte B. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejam tristes. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O 13, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, isto para atentarem nas palavras da lei. Verso 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muita alegria. 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. O livro de Neemias, ele é tremendo, né? Ele é maravilhoso e ele fala sobre reconstrução, ele fala sobre reforma. E eu quero hoje compartilhar com vocês a restauração promovida pela palavra de Deus. Então, o livro de Neemias, basicamente, ele trata sobre restauração. E ele tratou especificamente de 3 tipos de restauração. A primeira, a restauração física, né? Então foi a restauração física, quando Neemias levanta os muros, né? Coloca as portas de segurança na cidade. Até o capítulo 7, nós vemos o empenho de Neemias e de todo aquele povo de Israel, que retornou do cativeiro.
para a restauração física da cidade de Jerusalém, a reconstrução dos muros e a povoação da cidade. Então, a restauração física. Segundo, nós também vemos a restauração, a reconstrução, a restauração social. Quando Neemias, ele restaura as terras que tinham sido tomadas pelos nobres, pelos ricos, e restitui, quando Neemias restitui aquelas terras, a justiça social na cidade de Jerusalém. E aí então ele estabelece que os cantores, os levitas, tivessem os seus salários garantidos para que eles pudessem então oficiar no templo. E a terceira restauração foi a restauração espiritual, quando então Neemias, ele providencia a palavra de Deus, para que ela seja o instrumento que vai reger a vida daquele povo da cidade de Jerusalém. Certamente eu entendo que essa foi a maior reforma implementada por Neemias, que é a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Porque sem esta restauração, todas as demais seriam inúteis, seriam temporárias e elas fracassariam. Então, a única maneira de preservar uma vida, uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação, do caos, é nortear a vida dessas pessoas, dessas famílias, desta nação, pelos princípios da palavra de Deus. Então, por isso, a maior necessidade da igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus seja restaurada, seja colocada no auge, no ponto maior, como autoridade suprema sobre o povo de Deus. E foi isso que Neemias fez. A maior necessidade da igreja é a palavra de Deus. E se a maior necessidade da igreja é a palavra de Deus, nós podemos afirmar com toda certeza que a maior necessidade do mundo é da palavra de Deus. E aqui nesse texto de Neemias capítulo 8, ele é um texto muito necessário para os nossos dias. Os dias que nós estamos vivendo hoje, no presente. E eu quero destacar alguns pontos com vocês nesse texto de Neemias 8. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, o primeiro ponto é que o ajuntamento, para ouvir a palavra de Deus. Aconteceu ali um ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, nos versos 1 e 2. Então, a primeira coisa que você nota nesse ajuntamento, que ele é espontâneo. Olha o que diz o verso 1. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades e todo o povo juntou-se como se fosse um só homem. Na praça, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Me parece aqui que não é uma convocação. É algo espontâneo. Verso 1. Deus moveu o coração daquele povo para reunir-se, para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ali ao redor de qualquer outro interesse. E sim a palavra de Deus. O povo ali, hoje é um pouquinho diferente, Vamos abrir um parênteses aqui. Hoje o povo busca resultados, coisas materiais, e não a Deus. Os benefícios pessoais, e não a palavra de Deus. Querem as bênçãos, mas não querem o Deus das bênçãos. Tem até fome, mas não da palavra, de prosperidade, de sucesso, mas não tem fome da palavra de Deus. E esse povo aqui, quando esse povo se ajunta, eles têm uma finalidade, que é buscar a palavra de Deus. Então, primeiro é espontâneo. Segundo,
os versos 2 e 3, é coletivo. Olha só, irmãos, o texto ele diz assim, que todo o povo, homens, mulheres e todos os que podiam entender, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobre, rico, agricultores, nobres, homens, mulheres, jovens, crianças, o governador, o escriba, eles tinham um alvo em comum, buscar a palavra de Deus. Da mesma maneira, né, que nós também precisamos nos reunir, ter essa vontade de nos reunir, não apenas para ouvirmos ou para vermos, né, um cantor famoso, um pregador famoso, mas nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus. Então eu entendo aqui também que até as crianças, aquelas que tinham capacidade de compreender a exposição das Escrituras, estavam ali. Então eles tinham um alvo. Qual é? Buscar a palavra de Deus. Então, o centro do culto desta congregação é a pregação da palavra de Deus. E aí, então, a partir de agora, né, nesse capítulo 8, nós vamos ver, então, essa restauração espiritual. Nós sabemos que a restauração física demorou 52 dias. A restauração espiritual demorou anos, muitos anos. Por quê? Porque é mais fácil, você construir prédios do que você edificar vidas. É mais fácil você construir um templo do que edificar um povo espiritualmente. Então, veja que há uma conexão aqui entre a palavra de Deus e o reavivamento espiritual. Porque não tem como, não há possibilidade de despertamento espiritual sem a pregação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um instrumento que Deus vai usar para despertar o povo. E é exatamente isso que nós vemos no capítulo 8. E hoje ainda, esse é um assunto importante também, porque não há como você pensar em despertamento da igreja, em amadurecimento da igreja, sem um reavivamento da igreja. Sem a exposição, sem a pregação da palavra de Deus. É possível até, que você já tenha visto aí igrejas grandes, auditórios grandes, enormes, Não vamos entrar aí em detalhes. Com multidões ali, aqueles templos espaçosos. Mas raramente você vai ver ali a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. Há uma procura pelo apelo, pelo crescimento. Mas não é um crescimento verdadeiro. Isso, na verdade, eu brinco, eu falo que não passa de uma numerolatria. Nem sei se existe essa palavra, mas eu inventei. É a idolatria dos números. E nesse texto é interessante porque ele nos ensina, ele nos mostra a importância de nos voltarmos para a pregação e o ensino da palavra. Você vê que o ajuntamento é espontâneo. Irmãos, eles se reúnem, eles se agregam, eles vêm das cidades, das suas vilas, eles vêm de todas as partes. Mas o que motiva essa gente toda aqui, essa congregação, a se reunir? Não é outra coisa senão ouvir a palavra de Deus. A motivação deles é ouvir a palavra de Deus. Tanto que o pedido deles é para que a palavra de Deus seja lida, seja explicada, seja exposta. E já tem alguns meses que eu tenho meditado no livro de Neemias, e só nesse capítulo eu estou mastigando ainda. E algo que Deus tem me confrontado muito, que Ele me perguntou, o que te motiva a ir à casa de Deus? Alessandra, o que te motiva a ir à casa de Deus? Alessandra, o que te leva você sair da sua casa no domingo,
final da tarde, início da noite e ir para a igreja? Por que eu saio da minha casa e venho para a igreja? Será que é apenas para um encontro que eu vou ver os irmãos que faz tempo que eu não vejo? Tem gente muito legal, aquela roda de amizade. Qual é a minha expectativa? Qual é o meu propósito? E nesse texto você percebe que esse povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. Esse era o objetivo maior. Verso 2 e 3, né? Nós percebemos que esse ajuntamento, ele é coletivo. Olha só o que diz o texto. Todo homem, todo povo, homens, mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. O verso 2. Então aqui você percebe que tem todo tipo de pessoas. Não ficou ninguém de fora. Rico, pobre, governador, escriba. Todo mundo estava ali. Amém? Então, é um ajuntamento espontâneo e é um ajuntamento coletivo. Eu preciso ter vontade de me reunir para ouvir a palavra. Eu preciso que o centro do meu culto seja a pregação da palavra de Deus. No verso 1 ainda você percebe que é harmonioso. Olha só, todo o povo se ajuntou como um só homem. Irmãos, não havia apenas ajuntamento, juntar o povo, como às vezes a gente vê, mas tinha comunhão. O texto é claro, um só homem. Não apenas estavam perto, uns dos outros, mas eles eram unidos de alma. A união deles não era em torno, dos encontros sociais ou em torno de qualquer outra coisa. Não, era em torno da palavra de Deus. Juntou-se como se fosse um só homem. Isso é harmonioso. Porque às vezes nós nos juntamos, mas não tem união. Nós nos juntamos, mas não tem um só coração. Às vezes nós nos ajuntamos, mas não tem uma só alma. Não tem um só propósito e não tem só um objetivo. E aí nós começamos a perceber que esse ajuntamento aqui, no capítulo 8, ele é harmonioso, ele é coletivo. E ele é proposital. Por que ele é proposital? Porque o texto mostra que eles estão ali reunidos com um pedido. Eles pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Eles não pediram que trouxesse novidade. Eles não pediram que trouxesse ali a psicologia, a filosofia, a psicanálise, política, ciência, ou até mesmo a história de Israel. Eles não pediram nada disso. Eles se reuniram ali com um propósito muito específico. Eles querem a palavra de Deus. Eles querem ouvir a palavra de Deus. O que move essa gente, o que move esse povo se reunir é escutar a palavra de Deus. É proposital, por quê? E disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, o propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham pressa de ouvir a palavra. Não era qualquer novidade que atraía eles, não. Mas era a palavra de Deus. E eu quero destacar um outro aspecto aqui, que é a autoridade da palavra de Deus, a supremacia, a inerrância da palavra de Deus. A primeira coisa que você percebe aqui e hoje, nós precisamos de líderes exatamente assim, que tenham um compromisso inegociável com a fidelidade das Escrituras.
vocês são líderes, a maioria que está aqui. Você precisa ter um compromisso inegociável com a fidelidade das Escrituras. Olha só o 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens, mulheres e todos que eram capazes de entender. O verso 4, Esdras, o escriba, estava em um púlpito de madeira. Olha só, o verso 5 diz que Esdras abriu o livro à vista de toda a congregação, de todo o povo. Mas quem era esse Esdras? Que compromisso esse Esdras tinha com a palavra de Deus? Esdras, ele era um escriba, ele era um homem comprometido com a palavra. As pessoas, elas não buscaram alguém ali para lhe contar uma história bonita, né? Para lhe contar as suas experiências, desculpa, para lhe contar ali alguma piadinha. Não. Eles procuram alguém fiel, comprometido para expor as Escrituras. Porque a maior necessidade da igreja e dos homens, do mundo todo, principalmente nós líderes, é vivermos o que pregamos. Vivermos o que pregamos. A palavra de Deus. E com fidelidade. Então, a pregação ela é a maior necessidade do mundo. Ela é a tarefa mais importante. Agora, olha só. Que compromisso esse homem, esse escriba, Esdras, tinha com a palavra de Deus. Esdras 7:10 diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Nós vemos aqui 3 coisas na vida de Esdras. Ele tinha disposto o coração. Para quê? Para buscar a lei de Deus. Ele tinha disponível o seu coração para viver a lei de Deus e para pregar e ensinar a lei de Deus. Você percebe que os verbos aqui eles estão numa progressão. Repete comigo. Buscar, viver e ensinar. Buscar, viver e ensinar. Então, é muito importante que quando você busca ouvir a palavra de Deus, mas eu vou ouvir de quem? De quem está pregando, não é? É muito importante que você entenda, principalmente nós líderes, de sermos pessoas comprometidas com a fidelidade das Escrituras. Por quê? Porque nem todos os que proferem a palavra de Deus pregam a palavra de Deus. Nem todos que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Você não sabia? É exatamente isso. Tem muita gente pregando a palavra de Deus. Muita gente proferindo a palavra de Deus. Mas não é boca de Deus. E quando esse povo foi buscar alguém para ensiná-los, eles buscam quem? Um escriba. Eles buscam um líder. Eles buscam um homem que já, sabidamente, era uma pessoa comprometida com a fidelidade das Escrituras. Então, não tem como, não há um reavivamento sem a restauração da autoridade da palavra de Deus. E é isso que Neemias nos mostra nesse capítulo 8. Segundo lugar, o povo ele precisa estar sedento das Escrituras. O verso 1 e o 3. Ainda sobre a importância e a autoridade, a supremacia da palavra de Deus. A Bíblia era o anseio do povo. O povo, irmãos, eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Olha o verso 3. Como é que aquele povo estava? E leu no livro diante da praça
que está de frente da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e todos ali. Desde a alva até meio-dia. Olha como que foi a reação daquele povo à leitura da palavra. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles se reuniram como um só homem, com os ouvidos atentos. Eles se reuniram ali reverentes, em reverência à autoridade da palavra de Deus. E ainda o texto diz, no 9, chorando, alegrando-se e prontos a obedecer. Aquele povo, irmãos, aquela congregação ali, de aproximadamente 42 mil e alguma coisa pessoas, eles queriam não o farelo, eles queriam trigo. Eles queriam trigo. Eles queriam o pão do céu. Eles queriam a verdade de Deus. Eles buscaram pão aonde havia pão. Muitos buscam a casa do pão, só que não encontram o pão. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja que ela preza pela palavra de Deus, pela autoridade da palavra de Deus. Estou me lembrando aqui de uma passagem de Noemi e a sua família, que eles saem da onde? De Belém, eles foram para Moabe, porque não havia pão na casa do pão. E aí, quando as pessoas deixaram a casa do pão, o que elas encontraram? Morte. Elas encontraram morte. Porque há muita propaganda enganosa por aí. Há muita propaganda enganosa. Eles prometem pão, mas os fornos deles estão frios. As prateleiras estão vazias. Só farelo. A receita de pão que eles têm não pode matar a fome do povo. Porque é só um pão nutritivo. Que pode saciar a fome daqueles que anseiam por Deus. Então, é muito importante que nós precisamos entender, vou usar uma palavra aqui, existe uma conectividade entre o que fala e o que ouve. O líder, aquele que está à frente, que prega a palavra de Deus, é alguém comprometido com a Escritura. Irmãos, o povo permaneceu lá, desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar. Tinham os ouvidos atentos, desde o amanhecer até o meio-dia. Não havia dispersão, não havia distração, não havia cansaço, enfado, Nossa, tudo isso. Meu Deus, 3 horas, 2 horas lendo a palavra. Ai, não precisa de tudo isso. Eles estavam atentos, não apenas ao que o pregador, Esdras, estava falando, mas sobretudo no livro da lei. Porque não havia ali, o esnobismo, a tietagem. Eu só vou se for o fulano que for pregar, não é assim? Se for o ciclano, eu nem vou. Nada disso, irmãos. Havia fome da palavra. Então, essa é a disposição que nós devemos chegar à casa de Deus, com os ouvidos atentos. Um outro fato que me chama a atenção aqui, você pode ver isso nos versos 2, 3 e 8. Repete comigo assim: mente desperta. Irmãos, a explicação de Esdras ali era lógica, para que todos entendessem. O reavivamento não foi, a leitura ali da palavra não foi um apelo para a emoção daquele povo. Para que eles se sentissem emocionados, aquela coisa. Mas foi um apelo para o entendimento. Você já deve ter lido o texto de Osés que diz que o
O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Olha a parte B. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eles louvaram o Senhor. Olha lá, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos, ergueram as mãos e responderam: amém, amém. E todos adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Irmãos, que cena é essa? Que cena é essa? Se eu pudesse colocar ela dentro de você, para você, é muito forte, irmãos. A unanimidade, a comunhão daquele povo, a harmonia daquele povo. E agora, no verso 5, nós vamos ver a reverência. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima dele, ele estava num púlpito. Abrindo o livro, todo o povo, não é só alguns, não é só um pouco, todo o povo se pôs em pé. Essa era uma atitude de reverência à palavra de Deus, irmãos. Na época, esse púlpito, né, ele era elevado não para mostrar Esdras, né, para o povo lá, mas para mostrar a autoridade da palavra de Deus, a reverência à palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus. Um senso, vamos dizer assim, né, de reverência diante da majestade de Deus. É a palavra, irmãos. Por isso é muito importante, não só que a palavra seja pregada com fidelidade. Repete assim comigo. Mas que a palavra seja recebida com senso de reverência. Quem recebe a palavra tem que receber com reverência. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, Neemias 8. Nós vamos ver no verso 6 a adoração desse povo. Esdras ora, olha só, o povo responde com um som, imagina, sonoro. Amém, amém. E levantando as mãos, se prostram a adorar. Então, onde há oração e a pregação fiel das Escrituras, da palavra de Deus, o povo exalta a Deus e o adora. Olha o verso 9. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Você deve saber, você já deve ter ouvido isso, que nós somos seres humanos, nós somos constituídos de 3 coisas: de razão, de emoção e de vontade. A mensagem de Esdras, ela atinge o intelecto daquele povo. Eles tinham que entender a mensagem. E eles entenderam, irmãos, porque a mensagem tocou nas suas emoções. A mensagem despertou a vontade daquele povo. Se eu apenas entendo, me emociono e não faço nada, não tem nenhum resultado eficaz na minha vida. Se eu apenas me emociono, mas não entendo, virou misticismo. Também não adianta. Se eu apenas entendo, mas não me emociono, virou racionalismo. Então, a palavra de Deus, ela precisa abranger o meu ser por completo. A razão, né? A sua razão. E eles entenderam, aquele povo entendeu, a congregação entendeu, eles sentiram, eles choraram e eles agiram e eles colocaram em prática. Tanto é verdade que se você ler lá no final, nós vemos lá no final do capítulo 8, os líderes retornaram, e eles querem saber o que está acontecendo ali.
E eles então promovem aquela festa que já há muito tempo não estava tendo, com tamanha intensidade. O texto diz que desde Josué até aquele período nunca tinha tido com tamanha intensidade aquela festa. De tamanha, para você entender, de tamanha presteza, de tamanha prontidão daquele povo em obedecer. A reação à palavra de Deus. Olha o verso 12. O povo, então o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado. E para comemorar com grande alegria. Por quê? Porque eles compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. A palavra de Deus, ela tem que ser explicada, e quando a palavra de Deus é explicada e ela é entendida, ela produz alegria. A palavra de Deus, ela produz tristeza, segundo Deus, para produzir o quê? Arrependimento. Para produzir choro. Mas no momento que você entende o que é Deus, quem é Deus, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso, que Ele é perdoador, que Ele é restaurador, também ao você entender que a palavra de Deus, nela você tem alegria. Irmãos. Hoje, às vezes, outro dia, tem muito tempo não, aí, eu recebi uma profetada, né? Quem já não recebeu profetada? E uma outra pessoa que estava comigo também recebeu uma profetada, daquelas de matar mesmo. E aí eu fiquei pensando, né? É curioso porque essas profetadas levam as pessoas à tristeza. Porque é uma forma de manipulação, é uma forma de escravidão. E Deus falou assim comigo, né? Alessandra, a palavra de Deus, ela não tem propósito de amedrontar as pessoas. A palavra de Deus, ela não tem propósito de acuar as pessoas. Ou, né, que foi o caso dessa pessoa que estava comigo, de transtornar a pessoa emocionalmente. A palavra de Deus, ela faz a ferida e ela fecha a ferida. E ela leva a pessoa ao arrependimento. E leva a pessoa a entender a graça de Deus. E o resultado final qual é? Alegria. Porque as pessoas compreenderam a palavra. Então, quando você entende a palavra de Deus, as pessoas ali, aquela congregação de Esdras ali, entendeu. Tem disposição em obedecer. Olha o verso 17. Toda a congregação, dos que tinham voltado do cativeiro, fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia. Houve muito grande alegria. Essa festa, né, dos tabernáculos, ela estava sendo esquecida. Essa cerimônia, ela estava sendo deixada para trás. E quando aquela congregação, aquelas pessoas entenderam a palavra de Deus, não diz que alguns, que poucos, mas que todos os que voltaram do cativeiro tomaram a decisão de obedecer à instrução da palavra de Deus e a colocar em prática o que eles ouviram. Essa deve ser a minha reação, a sua reação. A palavra de Deus, ouvidos atentos, reverência, alegria, a prontidão em obedecer. Repete comigo assim, irmão, olha que interessante, né? Como é que está aquele povo? Coloca as mãos nos seus ouvidos. Ouvidos atentos. Repete. Agora na mente. Mentes espertas. Reverência
e adoração. Essas pessoas, esse povo estava assim. Essa é a disposição daquele povo. E aí eu vejo aqui, no caso Esdras. Esdras pregou e pregou com fidelidade. E quem ouviu, toda a congregação, ouve com um coração quebrantado e reverência. E isso vai produzir o quê? Um reavivamento espiritual. Um outro ponto importante da autoridade da palavra de Deus, ainda estou mastigando isso, né? Mas eu quero resumir aqui a pregação de Esdras. E eu percebo aqui 3 pontos, né, na pregação de Esdras. Primeiro, verso 2, 3 e 5. Presta bem atenção, que Esdras, ele leu o texto, ele leu a lei, ele leu as escrituras. Por que Esdras fez isso? Porque essa é a parte mais importante daquele que vai ensinar a palavra de Deus, daquele que vai pregar a palavra de Deus. Olha o verso 2. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, que era constituída de homens e todos aqueles que poderiam entender. O verso 3. Esdras a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça. Abriu o livro na vista de todo o povo, e o povo se pôs em pé, ouvindo a palavra. Desde a alva do dia, desde o amanhecer até o meio-dia. E aí, o segundo ponto que eu percebo é que Esdras, ele explicou a lei, ele explicou a Bíblia, o texto. Você já viu pessoas que às vezes vai pregar alguma coisa, ou vai falar, ou vai ensinar alguma coisa, ela lê lá o versículo ou o texto, depois ela some dali e ela não volta nunca mais? Esses dias eu ouvi assim, não tem muito tempo não. Deus já me deu, Deus já me deu a palavra, agora só falta o texto bíblico. Eu ouvi isso. A pessoa falou na minha cara. Eu falei nada. Então, irmãos, a pregação, ela só é pregação se você propõe a se explicar o texto. É o que Esdras fez. Então, você que é assessor, você que é professor da escola dominical, você que ensina, você que tem célula, você que prega e etc. Você não pode impor um texto, o que não está no texto. Esdras não fez isso. Você não pode colocar as suas opiniões, o que você acha, não importa o que você acha, pouco me interessa. O que interessa é o que está na palavra de Deus. Então você vê aqui que Esdras, ele vai para a lei, para a palavra, e ele extrai da própria palavra o que está no texto. E é isso que Deus espera de nós. E olha o que aconteceu, versos 7 e 8. Na parte final, diz que os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Não tinha ninguém para lá e para cá, não, irmãos. Da alva do dia até o meio-dia. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que todos entendessem o que se lia. Ou seja, Esdras leu o texto, mas ele explicou o texto para que aquelas pessoas pudessem entender. E aquelas pessoas entenderam. Então, o nosso papel como líder é tornar a palavra de Deus acessível às pessoas. Não é complicar. Porque a palavra de Deus, ela é complexa. Ela é tão complexa, que o mais sábio dos sábios, o mais doutos dos doutos, não consegue entendê-la. Ela é tão complexa que
O analfabeto diz assim, eu entendi. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Então Esdras leu, Esdras explicou e Esdras aplicou o texto bíblico naquelas pessoas, do verso 9 a 12. Então Esdras leu, Esdras explicou e Esdras aplicou. Então Esdras, ele fez ali uma conexão entre o que ele estava falando e as pessoas que estavam ouvindo. Olha só o verso 9. Todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. O 10. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. 12. Então o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham. Eles entenderam o que foi lido, eles entenderam o que foi explicado e foi aplicado. É isso que aconteceu. Isso é um exemplo para nós. E qual foi o efeito dessa pregação, da leitura de Esdras da palavra de Deus? Isso nos mostra que a Bíblia não é um livro místico ou um livro mágico, né? A Bíblia é um livro racional. E ela precisa ser lida e precisa ser entendida. Então, a leitura e a pregação da palavra de Deus, ela visa o nosso intelecto. Olha o 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicação para que todos os que estiveram ali entendessem. Qual era o alvo principal da pregação de Esdras? Espera aí, irmãos. Está escorregando meu cabelo. Era a pregação atingisse o intelecto daquelas pessoas. Amém? O culto, ele é racional, amém? Só que eu devo apelar para o entendimento, eu tenho que entender. Crer é também pensar, eu tenho que pensar. Se Deus te deu uma mente, Ele te deu uma mente, te deu uma lógica, Ele te deu uma razão, e Ele nos deu uma compreensão, amém? Então, a palavra de Deus, ela é dirigida ao nosso entendimento. E você precisa entender isso. E o povo que conhece a Deus é forte e ativo. É o que a Bíblia diz. Segundo lugar, atinge a emoção daquele povo. Irmãos, olha a reação daquelas pessoas com a leitura da palavra. Isso é provado aqui. A primeira reação foi choro pelo pecado. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A palavra da lei, a Bíblia, ela produz o quê? Quebrantamento, arrependimento e choro pelo pecado. Então, o verdadeiro conhecimento nos leva o quê? Às lágrimas mesmo. Porque quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem de que você é pecador. Amém? Mais consciência. O emocionalismo é inútil, irmãos. Isso é fogo de palha. Agora, a emoção produzida. Aleluia. Peraí, está escorregando. A emoção produzida pelo entendimento, ela é parte do cristianismo, da palavra de Deus. Então, é impossível conhecer, compreender a verdade sem ser tocado por ela. Amém? Então, repete assim comigo. Quando eu entendo a palavra de Deus, eu entendo que eu sou um pecador, que eu sou miserável, que eu sou indigno e compassivo do juízo de Deus. E aí isso vai te levar ao quê? Ao quebrantamento, ao choro. Qual a diferença aí da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo? Paulo colocou isso lá em Coríntios, né? A tristeza segundo o mundo, ela diz assim: você caiu, não tem mais jeito.
Não tem mais saída para você. Pelo contrário, né? A pessoa te joga mais para o buraco ainda. O diabo diz assim, você pecou, não adianta mais. Mas quando você ouve a palavra de Deus e entende a palavra de Deus, o que acontece com você? Você é ferido pela espada do Espírito, pela palavra de Deus que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela prova que você é pecador. Mas ao mesmo tempo, ela revela o seu pecado, ela revela a sua desobediência. Só que ela oferece a você a oferta da graça, do perdão. E de repente aquele choro, aquela tristeza, segundo Deus, deságua aí em uma alegria espiritual, que você não sabe de onde vem. É o perdão da graça, é o acolhimento espiritual da graça, é a bondade de Deus que acolhe você, que te perdoa. Amém? Ela te perdoa, ela restaura você, ela levanta você. E aí a palavra atingiu o seu intelecto. E a palavra também atingiu as suas emoções. Tanto para as lágrimas do arrependimento, como para a alegria da salvação. E aí a reação foi. Qual foi a reação? Alegria. É restauração. É vida, irmãos. É vida de Deus. Amém? Olha o 12. Então o povo saiu a comer, a beber, a repartir com os que nada tinham. Uma outra coisa que você nota aqui é que a palavra de Deus atingiu a vontade das pessoas. Eu entendo, eu sinto e eu faço. Você percebe que quando eles obedeceram, o que eles fazem? Primeiro a obediência a Deus e depois eles foram buscar de comer ao povo, aqueles que não tinham trazido. Qual foi a orientação que eles recebem? Não fique triste. Mas hoje, repete comigo assim, não fique triste. Mas hoje não é dia de tristeza. Hoje é dia de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, eles vão e obedecem, e a palavra de Deus levou essa obediência. Levou eles a generosidade, a solidariedade. Diz o texto que eles não apenas foram comer e beber, mas que eles foram também enviar porções para aqueles que não puderam trazer. Então, moveu aquela congregação em direção ao próximo. Amém? Porque vida espiritual não é apenas a questão da... Oh, meu Deus. Calma aí, irmãos. Meu cabelo é muito liso, aí vai escorregando aqui. Tem que achar um jeito. Porque a vida espiritual não é apenas uma questão de verticalidade, né? Eu e Deus, pronto. Mas é a horizontalidade. Eu não posso ver o meu irmão precisar de alguma coisa, de comer, de beber, e eu não fazer nada. E você vê aqui, claramente isso. Então, o culto que agrada a Deus não é apenas o culto endereçado para cima, mas também o culto que a gente olha para os lados, para as pessoas. Um gesto de bondade, de solidariedade, de compaixão. Amém? Então, um grande reavivamento está acontecendo aqui. E a liderança aqui toma iniciativa. No verso 13. Você vê isso. Quem é que vai a Esdras no dia seguinte? Os cabeças das famílias de todo o povo. Porque as famílias tinham líderes
que representavam as suas famílias, os sacerdotes e também os levitas. E eles foram para quê? Para atentarem ao livro da lei. Eles querem mais. Eles tinham tido um ajuntamento no dia anterior, que houve um efeito glorioso. Eles choraram, eles se alegraram, eles obedeceram. E a gente vê que essa mudança, ela foi iniciada pelos líderes do povo ali. Aquelas práticas todas que haviam caído no esquecimento. Eles voltaram para a palavra de Deus e começaram a perceber que precisavam ser regidos pela palavra de Deus. Amém? A Bíblia, ela deve ser o guia, o meu guia. Sempre. A primeira tentação do diabo, lá no Éden, não foi sobre sexo, dinheiro, mas foi de suscitar dúvidas acerca da palavra de Deus. Daqui a pouco vai acabar o culto, irmãos. Já estou terminando. Culto maravilhoso, Nós vamos sair daqui, cada um vai para sua casa. Terminou o culto lá. Eles voltaram no outro dia querendo mais. Porque o que aconteceu ali com eles não foi um evento, Evento, já diz assim, evento, passa. Mas eles voltaram no outro dia, a liderança, porque eles dizem assim, olha, nós queremos mais da palavra de Deus. Nós precisamos, Esdras, dar continuidade no que aconteceu aqui. Nós não podemos permitir que isso pare. Se você ler a história, dos avivamentos, pesquisa lá, você vai ver que todos os avivamentos que aconteceram, que antecederam, foi por causa da palavra de Deus. A história dos avivamentos. E você vai ver que aconteceu o avivamento foi pela palavra de Deus. As pessoas não ficaram ali apenas naquele culto abençoado, Ai, que culto abençoado, que conferência abençoada, que congresso abençoado, que tudo abençoado, Eles deram sequência no dia seguinte. Aí eles voltaram e atentaram para o livro da lei. Então eles começaram a perceber que tinha coisas ali que tinha sido estabelecida e que eles tinham deixado para trás e que eles não podiam mais. Eles não estavam fazendo mais, eles não estavam obedecendo mais. Porque eles estavam sendo omissos. Então, a liderança ali daquela congregação recebeu aquela instrução. E eles entenderam o preceito divino. E às vezes nós também, vamos para um culto marcante, foi uma bênção, você chorou, Falou até em línguas. Acabou. Aí volta tudo de novo a mesma coisa, na segunda-feira. Porque nem todo dia é domingo à noite, A segunda-feira chega. Aí você precisa tomar uma injeção para o próximo domingo. Porque já deu tudo a mesma coisa. E você percebe que esse povo não. Aconteceu um reavivamento espiritual. Amém? E eu queria que você se colocasse em pé. Em nome de Jesus. Porque quando a palavra de Deus é entendida, ela toca o coração. Ela desperta a vontade. E o povo, todas as pessoas se comprometem a obedecer. E o resultado qual é? Verso 17 diz assim: que a alegria do Senhor foi muito grande. Um dos privilégios que Deus nos deu e Ele nos dá é de nós nos reunirmos como igreja toda semana. De nós ouvirmos a palavra de Deus. E de nós temos esse privilégio, irmãos, de atentarmos para a sua palavra. Só que nós temos que tomar cuidado para que isso não vire rotina. O que eu quero dizer com rotina? Sabe aquilo que você faz no piloto automático? Que você faz por hábito?
que você está acostumado a fazer, você vem para a igreja porque é hora de você vir para a igreja, né? Quais são as suas expectativas? Qual é o seu grau de comprometimento com a palavra de Deus? Qual a sua disposição? De você sair daqui hoje e dizer assim, eu quero mais, eu preciso de mais, Deus. Eu tenho fome da tua palavra. Você então vai experimentar um reavivamento espiritual. Amém? Hoje nós estamos vivendo uma época de muito analfabetismo bíblico, irmãos. Muito analfabetismo bíblico. Hoje nós temos tantas Bíblias, tantas traduções, não é? Quantas, irmãos? Bíblia física, Bíblia online, tem, meu Deus do céu. E você percebe no capítulo 6, Neemias, ele só não caiu em uma falsa profecia por causa do conhecimento que ele tinha das Escrituras. Que Deus nos ajude, irmãos, a eu e você termos um compromisso com a palavra de Deus. A lermos, meditarmos e praticarmos o que nós estamos pregando nessa palavra. Que essa palavra gere vida na nossa vida, amém? Para que por meio de nós, por meio de você, através de você, outras pessoas sejam alcançadas, amém? Em nome de Jesus. Queria que você orasse nesse momento. Assuma um compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Assuma um compromisso. Muitos não leem a palavra, não meditam na palavra. Você precisa ter fome da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, nós temos profunda gratidão nos nossos corações. Porque nesta noite nós podemos abrir a nossa Bíblia, examinar a Tua palavra, compreender a Tua palavra e aplicar esta palavra ao nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a obedecer a Tua palavra e a permanecer na Tua palavra. E não sermos levados por qualquer onda, Senhor. Oh, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os seus filhos aqui nesta noite. Que eles tenham prazer. Senhor, deleite. Que eles tenham ouvidos atentos, com o coração apercebido, com a alma inflamada e pronta, Senhor. Pronta, disposta a pôr em prática tudo aquilo que eles têm aprendido com as Escrituras. Oh Deus, nós temos um exemplo aqui desta congregação. Oh Deus, aplique em nós esta palavra. Nos convença nesta noite, Espírito Santo. Oh, nos convença. É só o Senhor que pode nos convencer. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, para a edificação do nosso coração, para a edificação da igreja, em nome de Jesus, que nós possamos ser servos da palavra, que a palavra de Deus seja a autoridade maior nas nossas vidas. Oh Deus, que nós possamos reverenciar esta palavra, que nós possamos atentar os nossos ouvidos para a Tua lei, que nós possamos meditar nela dia e noite. Que a mesma restauração promovida aqui, pela palavra de Deus, em Neemias capítulo 8, eu declaro, eu profetizo, que assim seja nesta igreja, que assim seja neste culto, que assim seja na vida de cada um que está aqui, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.